Boa noite. Eu vou, para sorte de vocês, eu vou ser bem breve e acho que depois o Anderson e o Robinho, o secretário de administração, nós vamos fazer uma apresentação aqui que eu acho que é para validar no slide de números tudo que eu vou estar aqui tentando passar para vocês. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e de todas. Mais uma vez, a gente está aqui para poder esclarecer a vocês com verdade, com transparência, tudo aquilo que a gente tem procurado deixar para vocês neste momento de revisão salarial, mas o mais importante, que é o meu compromisso, que é o compromisso do governo, o nosso compromisso com o tão sonhado plano de cargos e salários. Então, eu preciso que cada um de vocês entendam que revisões salariais ocorrem todo ano. Plano de cargos e salários acontece uma única vez. E há 75 anos, o funcionário da prefeitura sonhou com um tal de plano de cargos e salários. E o único prefeito que nos últimos 75 anos assumiu o compromisso e começou a fazer, esse prefeito que está aqui, podendo ter a moral de conversar com vocês. Em nenhum momento a gente desviou e tomou uma medida que não fosse ao encontro disso que eu estou falando. Vocês se lembram muito bem, talvez os mais novos não, porque chegaram recentemente. Lá atrás, em 2011, quando a gente elaborou o plano de cargos e salários do professor, eu disse isso em reuniões com os sindicatos, em reuniões com os funcionários. Nós construímos um cronograma, que primeiro nós faríamos o plano de cargos e salários dos professores, depois nós iríamos fazer o plano de cargos e salários do SAEP, da autarquia, e depois nós faríamos o tão sonhado plano de cargos e salários da saúde e para todos os funcionários da prefeitura. E é isso que eu vou fazer, né? Quem prometeu fazer o da educação e fez, quem prometeu fazer o do SAEP e fez, é o mesmo detalhinho que tem moral para dizer que o que falta agora é o geral para aqueles que não foram contemplados. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. A gente tem, acima de tudo, demonstrado ao longo desses anos um respeito muito grande para com vocês. Já fizemos algumas reuniões nos últimos 10 dias com muitos de vocês, outros vão ter aqui a oportunidade pela primeira vez. E eu queria, assim, abrir o meu coração e, como sempre fui, ser extremamente verdadeiro. Toda decisão tomada, em qualquer circunstância, ela tem dois lados: o lado do ganho e o lado do risco da perda. E talvez muitos dos funcionários da prefeitura tiveram apenas as informações do lado do ganho e não construíram um equilíbrio, de conhecimento dos dois lados. O lado do pedido de revisão, mas o lado que isso pode levar à minha decisão. Então, eu vim aqui justamente para falar para vocês, com muito cuidado, depois o Anderson e o Robinho mostrando em gráficos os dois lados dessa moeda. Mas antes, eu me sinto na obrigação de dividir com vocês, e talvez quem chegou agora, ultimamente, não possa ter esse termômetro tão claro como quem já está aqui há muito tempo na prefeitura. Nós somos um governo que deu a revisão e correção salarial para todos os funcionários todos os anos. Vocês terem uma ideia do que significa, os mais novos não vão saber avaliar isso. Nós, nos últimos 16 anos, nos últimos 15 anos, de 94 a 2008, aconteceram duas correções salariais. Eu estou falando que em 15 anos
o funcionário público teve 2 correções salariais. E nós estamos no nosso 6º ano de governo, 7º, produzindo 6 correções e estamos propondo a 7ª. Ou seja, em 7 anos, 7 correções salariais. Em 15 anos, 2 correções salariais. Segundo, o funcionário da prefeitura não tinha data certa para receber o seu salário. Assumimos a prefeitura em janeiro de 2009 e já no primeiro mês foi um compromisso meu e eu antecipei o salário do funcionário para dentro do mês trabalhado. Faça chuva ou faça sol, tenha dinheiro ou não tenha crise econômica ou não tenha, o salário do funcionário é sagrado, pago dentro do mês. E nesses 6 anos e meio, meus amigos, nunca atrasou um dia. Pelo contrário, quando o salário no último dia, quando o dia 30 cai num domingo ou é um feriado, vocês recebem antecipado. Vídeo que aconteceu no carnaval, que vocês colocaram no feriado hoje na quarta-feira de cinza, vocês receberam 4 dias de antecedência do salário. Para quem não tinha uma data certa para receber, e desde quando nós assumimos o governo, o funcionário recebe sempre no dia 30 ou antes o seu salário, é uma conquista, uma transformação que sempre foi sonhada por muitos durante muitos e muitos anos. Segundo, o compromisso do nosso governo de pagar o 13º antecipado. Todos vocês sabem que a lei nos faculta pagar o 13º até novembro. A lei me permite pagar o 13º até novembro. E desde o meu primeiro ano de prefeito, eu estou no 2º mandato, a gente sempre pagou o 13º, a maior parcela, em julho. Abono de R$100 que demos em 2010, todas as correções salariais, vocês vão ver aqui no gráfico, o índice acumulado dos 7 anos, a gente corrigiu na íntegra, não teve perda nenhuma. Isso de cara, me desculpe, já me deixa aqui em condições morais de demonstrar para vocês o meu respeito para com o funcionário público. Muitos de vocês que estão aqui hoje são fruto da minha valorização e do meu entendimento que a máquina pública tem que ser movimentada pelo funcionário público, que foram 4 concursos públicos que eu fiz em 6 anos e meio. Assumi essa prefeitura, tinham 1.670 funcionários. Hoje, beira 4.000 funcionários públicos. Assumi a prefeitura de Três Rios, e aqui os mais antigos se lembram da Procur, tinham mais de 1.500 terceirizados. Hoje a gente não tem mais nenhum terceirizado, com exceção do que restou da terceirização de serviços gerais. Todo o restante da prefeitura hoje os quadros são formados por funcionários públicos municipais. Ora, se o prefeito não valoriza o funcionário, se o prefeito não reconhece a sua importância, eu não teria produzido conquistas históricas e inéditas nesses 6 anos e meio. Eu acho que com isso eu deixo claro para vocês o meu passaporte de respeito pela categoria. Eu quero repetir, é importante vocês colocarem isso muito mais do que na cabeça, no coração. Em 15 anos de prefeitura, só teve 2 correções salariais antes de nós assumirmos o governo. E no 7º ano seguido do nosso governo, vocês tiveram todas as correções salariais. O plano de cargos e salário da educação, que representa quase a metade do quadro de funcionários da prefeitura, custa 55 milhões por ano para a prefeitura. O plano de cargos e salário
custa, acho que mais de 1 milhão, se não me falha a memória, por mês. 10 milhões, quase 1 milhão por mês custa o plano de cargo e salário. Todos eles prometidos por mim, autorizados e feitos pelo meu governo. Nunca descumpri uma vírgula do que eu prometi para essa cidade e principalmente para vocês. Ou seja, na boa, com todo o respeito que eu tenho a vocês, isso me dá moral para vir aqui e falar olhando dentro dos olhos de vocês. Pior, se eu estivesse aqui hoje querendo mostrar para vocês uma realidade sem a moral de quem construiu um passado de vitória e de conquistas para vocês. Mas eu não posso deixar vocês irem para uma assembleia amanhã sem ter a certeza e a sabedoria e o conhecimento do outro lado da moeda. Estamos aqui brigando e se discutindo de 4,5 para 8, né? Estamos falando aí de 3,5 de diferença, mas ninguém que defende os 8 sem o menor fundamento contou para vocês a outra parte da moeda, o que vocês vão perder com isso. E é por isso que vocês estão aqui hoje convidados por nós. A prefeitura extrapolou o limite do gasto com o funcionário. E o limite estabelecido por lei. Existe uma lei que diz que a prefeitura não pode gastar mais de 54% com a folha de funcionários. E nesses 6 anos e meio, nós nunca gastamos mais. Isso nos permitiu dar o plano de cargo e salário da educação, do SAEP, nos permitiu todo ano dar a correção salarial, porque nós nunca tínhamos ultrapassado o limite de 54%. E hoje nós chegamos a 55%. Agora, por que nós chegamos a 55%? Porque de um ano para cá nós começamos a administrar mal a prefeitura? Não, porque de 1 ano e 5 meses para cá a receita do município caiu uma média de 30% ao ano. É como se você estivesse trabalhando, ganhando R$1.000 e no dia seguinte o teu patrão te chamasse e dizer o seguinte: o teu salário hoje vai ser R$600. Eu tenho certeza que quando você chegar em casa, você vai ter que readaptar o teu dia a dia com a tua nova realidade financeira. E quando chega-se aos 55%, a lei, não é a lei do Vinícius, não é a lei de Treviso, não é a lei do Estado, é a Constituição Federal. Ela determina ao prefeito uma série de medidas imediatas, que são exoneração de 20% do cargo de confiança, de no mínimo 20%. Já exonerei 26% dos cargos de confiança. E deixa eu fazer uma outra observação. Às vezes a gente escuta algumas pessoas mal intencionadas querendo usar vocês para fazer política. Vocês têm que ter a inteligência que vocês têm para saber que, infelizmente, nesses momentos, existem muitas pessoas, a maioria do bem, querendo ajudar, mas existe uma minoria querendo fazer um inferno na cabeça das pessoas. E quando vocês estiverem tendo perda e que vocês procurarem essas pessoas, vocês não vão encontrá-las. Porque essas pessoas são aquelas pessoas que vivem daquela máxima de quanto pior, melhor. É as pessoas que vivem da desgraça dos outros. É as pessoas que enxergam neste momento importante uma oportunidade do mal para ter um ganho político, um ganho pessoal. E não é isso que a gente está tratando aqui. O que a gente está tratando aqui é do futuro verdadeiro do funcionário público de Presídios. Eu não estou aqui para fazer política barata, gente, porque se eu quisesse fazer política,
política, se era para dar 8, eu dava 15. Porque além de ser o prefeito, eu sou um ser político. Eu estou prefeito há 6 anos e meio, falta 1 ano e meio. Vocês acham que eu não queria dar muito mais para fazer uma média com funcionário? Acaba o meu governo, mas a minha carreira política continua. E vocês acham que quando eu for candidato a alguma outra coisa no futuro, eu não vou querer bater na porta de vocês com a moral e dizer: lembra de mim, o cara que mudou a vida de vocês como funcionário? Vocês acham que isso não vai somar politicamente para mim? Lógico, qualquer criança sabe disso. Ano passado, o índice era 6, eu dei 9. Além de dar 6, eu dei 9. Sabe por quê? Porque a prefeitura não tinha ultrapassado o limite dos 54%. Agora, por que ultrapassou o limite? Porque a receita do município, desde janeiro de 2014, cai 30% ao ano. Sabe o que representa isso? Quase 40 milhões de reais que a gente tem perdido de um ano para o outro. E aí, quando chega aos 55% quando nós chegamos, a Constituição Federal me determina, a Constituição não me pede, nem me orienta, não. Ela me exige que eu seja obrigado a tomar uma série de medidas que vão, e é por isso que eu estou aqui, gente. Eu estou aqui mais uma vez para defender o interesse de vocês, porque se for aprovado na Assembleia amanhã a proposta que estão exigindo da Prefeitura, no dia seguinte, na segunda-feira, amparado pela lei que ela manda eu fazer, eu sou obrigado a acabar com todas as horas extras da Prefeitura. Eu sou obrigado a cortar e acabar com todas as funções gratificadas da Prefeitura. Eu sou obrigado a acabar com todas as diárias da Prefeitura. Eu sou obrigado a acabar com qualquer benefício extra ao salário do funcionário. E aí, eu não consigo entender algumas pessoas não ter a consciência dessa gravidade. Às vezes eu sou parado por um motorista com todo o direito, mas é porque ele só escutou esse lado que não é o verdadeiro. O motorista ou um outro funcionário que ganha R$1.000 de hora extra, mas que a diferença que a gente está propondo para o que estão pedindo, dá no salário base dele R$30 a mais. E por causa de R$30 a mais, vai perder 1.500 de hora extra. É essa conta que vocês têm que fazer, gente. É a conta do que vai deixar de entrar no bolso de vocês. Mas não é porque o Vinícius quer, é porque a lei manda eu fazer. Então, não dá para vocês irem numa convenção, numa assembleia, conhecendo apenas um lado de quem quer criar problema e prejuízo para vocês, porque na hora que faltar R$1.000 contra-cheque de quem ganha R$1.000 de hora extra, na hora que faltar R$1.000 de quem ganha uma função gratificada, vocês vão bater na porta dessas pessoas que iludiram vocês e eles não vão ressarcir vocês desse prejuízo. O meu papel aqui é falar apenas a verdade. Essa é a única verdade. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês. A gente vai abrir aqui a lei para vocês verem. Não é a lei, volto a dizer, é a Constituição Federal. Quando o município ultrapassa o limite de 54%, o prefeito imediatamente é obrigado a cortar todos os benefícios extra ao salário. E o que é extra ao salário? FG, hora extra, função diária, acabou. E aí, eu estava conversando com um motorista anteontem, que parou para ouvir e com 2 minutos de conversa, não precisa ouvir mais nada, cara, estava convencido. Ele estava questionando que tinha que ser os 8% e não os 4,5%. Aí, fiz a conta com ele. Quanto que é o teu salário? R$1.000. 3,5% dessa diferença representa R$35. Aí eu perguntei a esse meu amigo motorista:
R$ 1.135. Essa é a conta que serve para todos vocês. E não só para quem já ganha, pela perspectiva de vocês, funcionários, que ainda não tem função gratificada, a hora extra, mas que com certeza vão estar ganhando no futuro. E quem está falando isso para vocês foi o prefeito que mais função gratificada deu para o funcionário público. Eu assumi a prefeitura de Três Rios, minha gente, tinham 37 funções gratificadas. Hoje são 177 funções gratificadas. Sabe quem ganha função gratificada? É funcionário público. Essa é a maior demonstração do respeito e valorização que eu tenho para o funcionário. A função gratificada é para valorizar o funcionário. E tem gente aqui, muitos de vocês, que recebem uma função gratificada que é quase o dobro do salário base que vocês recebem. E no dia seguinte, segunda-feira, se o que está sendo pedido for aprovado, eu sou obrigado a acabar com tudo. E é isso que eu não quero que aconteça na casa de vocês. Vocês com o orçamento considerando 1.500, 400 dólares, e no dia seguinte vocês não têm mais. E o mais importante, cara, que eu quero dividir com vocês, a garantia do plano de gastos e salários. Eu não vou fazer a maluquice de nada que eu não posso dar, que a lei não me autoriza a dar, e inviabilizar o futuro de vocês, porque a maior conquista de vocês, meus amigos, me desculpe, não é 2,5, 3,5 a mais que representa R$30, não, gente. A maior conquista de vocês, funcionários, é o plano de cargos e salários. Eu me atrasei agora a meia hora, porque eu estava lá com os técnicos avaliando o plano que eu vou antecipar, seria em abril. Eu vou entregar para o presidente da Câmara em fevereiro, para a Câmara aprovar até abril, que a lei exige, porque é ano eleitoral, que seja aprovado antes do período eleitoral. É isso que é a verdade. Converse com cada professor, converse vocês devem ter parentes, amigos, converse com os amigos de vocês, o que mudou da vida do professor? Foi a correção que eu dei todos os anos ou foi o plano de cargo e salário? Converse com os funcionários do SAERG, o que mudou na vida deles? Se é um auxílio alimentação, se é um auxílio daquilo, ou que eles estão tendo um plano de cargos e salários que a gente deu para eles? É isso que vai mudar a vida de vocês, é isso que vai permitir vocês, hoje, em 2015, fazer uma conta que em 2030, quando você for se aposentar, qual é o verdadeiro salário que você vai ter e o ganho que você teve ano a ano. E é isso que eu vou deixar para vocês. E não vai ser nem estudo, meia dúzia de pessoas, com todo respeito, sem conhecimento, sem compromisso com essa cidade, que vai fazer com que eu faça uma loucura, quebre a prefeitura, seja penalizado pela lei e não cumpra a minha palavra de fazer um plano de cargos e salários para todos vocês. É isso que está em jogo amanhã. O que está em jogo amanhã é R$30 e menos hora extra, menos FG, menos diária e menos o plano de cargos e salários. E aí, não dá nem para fazer essa conta, o que isso representa na vida de vocês. Então, meus amigos, eu convidei vocês, e quero mais uma vez agradecer a presença de todos, para fazer o meu papel. Sabe qual é o meu papel? O papel de um homem verdadeiro, que fala a verdade, que coloca para as pessoas a transparência dos fatos. Se todo mundo vai entender dessa maneira ou não, cada um tem a sua consciência, cada um sabe o quanto custa manter a sua família e ter a sua renda no final do mês. Não posso entrar na cabeça de vocês, nem no coração, mas a mim me cabe falar a verdade. E o que meia dúzia de pessoas estão fazendo é contar apenas um cenário. O cenário que convém para eles. Vereador oportunista, que é quando o governo usando vocês para fazer política, mas lá na frente, quando isso explorar, e eu não poder dar mais um plano de cargos e salários, quando eu cortar na segunda-feira todos esses benefícios, e vocês procurarem
salário dessas pessoas, elas vão subir e não dá para voltar. É isso que eu tenho que dividir com vocês. E na boa, falo isso com o peito aberto, porque nesses 6 anos e meio não teve uma vírgula que eu prometi para o funcionário que eu deixei de cumprir. Até mesmo a questão do plano. Eu disse lá atrás, os mais antigos se lembram disso. Primeiro eu vou fazer da educação, fiz. Depois eu vou fazer do SAEB, fiz. E depois disso, depois eu vou fazer para todo mundo. Que é o que a gente está terminando para entregar em fevereiro à Câmara, para a Câmara ter entre fevereiro e abril a aprovação do transformador do plano de casa de vocês. Então, eu preciso muito que vocês façam uma reflexão. De verdade, é um momento crucial da vida do funcionário público. Faça esse exercício. Acho que meu exemplo foi bem oportuno. Pergunte para um funcionário do SAEB, pergunte para uma professora ou um professor o que mudou a vida deles de verdade. Qualquer abonozinho, qualquer benefíciozinho que qualquer um depois pode tirar, né? O abono eu posso dar hoje, daqui a um ano e meio o próximo prefeito pode já retirar. A lei não para ele fazer isso. Agora o plano de cargos e salários, depois de feito, ninguém pode tirar de vocês. E o que eu quero deixar para vocês, eu vou deixar, é uma transformação que ninguém mais, gostando ou não do funcionário, vai poder tirar de vocês. É isso que eu vou deixar. Mas para que eu deixe isso, eu tenho que ter responsabilidade. E eu tenho que ter a autorização da lei. E a lei não me permite mais, porque eu ultrapassei os 55%. E aí, né, quero aproveitar esse momento até para lembrar, porque eu fico vendo que tem pessoas que pegam o bonde andando, né? O prefeito é mole, é só mandar os DAS embora, que ele dá à frente. Eu sou o governo dos últimos 50 anos que proporcionalmente tem o menor quantitativo de cargos de confiança. Vocês têm noção disso? Aí os outros falam, é só mandar a DAS embora, que ela tem que fazer justiça aqui, tem cargos de confiança, trabalha pra cacete, pessoas de bem, comprometidas com essa cidade, trabalhadores, são funcionários como vocês. Muitos aqui dos meus secretários são funcionários da prefeitura. Quando vem aqui defender uma situação, não está defendendo para ele como cargo de confiança, não, está defendendo como funcionário. Olha a minha coerência, gente. Eu dei 7, essa seria a 7, vai ser a 7. Nesses 7 anos, 7 correções. Nenhuma das 7 eu tenho correção do DAS. Olha, eu dei para o funcionário, não dei para o DAS. E sempre foi assim. Quando se corrigia o salário do funcionário, se corrigia o salário do DAS. Eu estou há 7 anos, minha gente. Eu dei 7 correções para vocês e nunca dei uma correção nesses anos, tirando no primeiro ano que se aprovou o salário de cada cargo de confiança, nunca se corrigiu o salário. E antes sempre foi dado. Aí fica meia dúzia de pessoas, mas o DAS ganha aumento. Eu nunca dei. Essa verdade tem que ser colocada aqui para vocês. A prefeitura já chegou a ter 340 cargos de confiança, quando tinha 1000 funcionários públicos. Eu assumi a prefeitura tinha, eu tenho boa memória, 139 cargos de confiança e 1.500 funcionários. Hoje a gente tem 169 cargos de confiança, apenas 20 ou 30 a mais, só que a gente fez 4 concursos públicos. Então, a prefeitura, quero que vocês façam essa conta comigo, gente. Tinha 139 cargos de confiança em 2008 e a prefeitura tinha 1.500 funcionários. A prefeitura hoje beira
169 cargos de confiança. Olha a proporção, eram 37 FGs, são 177, mas FG é benefício para o funcionário. Então, a minha vida de hoje é simplesmente para fazer uma coisa: abrir o meu coração e dividir com vocês a verdade. Vocês têm que estar preparados para depois não falar que não sabiam que, se não for aprovada a proposta da prefeitura, que a lei ampara, porque a gente ultrapassou o limite, na segunda-feira, por força da Constituição Federal, eu assino um decreto. Decreto-lei, João. Decreto, não precisa nem de lei. Na segunda-feira, eu sou obrigado, meus amigos, obrigado pela lei, a acabar com todos os FGs da prefeitura, com todas as diárias e com todas as horas extras da prefeitura. Eu preciso falar esse outro lado para vocês. E mais, mesmo fazendo isso, se a gente continuar com 55%, depois do ano está passando aqui com a BIM, não parou por aí não. Depois que eu fizer tudo isso, e se a prefeitura continuar com 55% do gasto pessoal, sabe o que eu sou obrigado a fazer? A mandar todos os funcionários do período probatório embora. E se depois de ter feito essa demissão, a gente continuar não baixando os 55%, a lei me autoriza a começar a mandar embora funcionários que já passaram do período probatório. Essa é a lei. E aí, talvez esse funcionário está brigando por R$29, mas que se esqueceu que na segunda-feira ele vai por isso, não foi o prefeito que quer, porque a Constituição me determina dele estar tendo que ser mandado embora da prefeitura. Será que dá para fazer essa troca? Na boa. E outra coisa, gente, todo mundo está vendo, o Brasil quebrou. O Brasil quebrou. Ou será que a televisão minha é diferente da de vocês? Será que o jornal meu é diferente do de vocês? Será que a rádio que eu escuto é diferente da de vocês? A gente almoça, acorda, toma café, escova o leite, joga bola, toma cerveja no botequim, ouvindo que o Brasil quebrou. O Brasil quebrou. E quando o Brasil quebra todas as cidades desse país. E o que está acontecendo no Brasil é um reflexo do Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar em Resende. Resende está 2 terríveis, um orçamento, fábrica da Volkswagen, fábrica daquilo, fábrica de tudo quanto é coisa, toda, uma potência. O prefeito de Resende é meu amigo, falo com ele quase todo dia. Vai dar 2,4% de correção em setembro, sem ser retroativo. Eu estou dando 4,5% retroativo. Vocês vão receber no dia 10 agora, se a Assembleia amanhã aprovar, a correção retroativa de maio e junho, como a lei me determina. E uma semana depois, vocês estão recebendo o 13º de vocês em um dia, como sempre foi. Será que R$39, R$25, R$55 são mais importantes do que isso que eu estou falando para vocês? Será que R$55 é mais importante que um plano de cargos e salários que vai mudar a vida de vocês, que vai poder vocês programar o futuro de vocês, da família de vocês? É isso que está em jogo, meus amigos. E o meu papel aqui é falar para vocês a verdade. Três Rios não é a Suíça. Três Rios hoje é o Brasil. O Brasil quebrou. Quebrou. Querem um exemplo? A UPA de Três Rios. UPA de Três Rios custa R$1,5 milhão para a prefeitura por mês. 500 mil do Estado, 500 mil do município e 500 mil do governo federal. Tem 6 meses que o governo do Estado não repassa os 500 mil mensal. E tem 4 meses que o governo federal não repassa R$1 da parte dele. Sabe quem está bancando 100% a UPA de Três Rios? O nosso governo da prefeitura. 45%
45% das prefeituras já fecharam suas ruas. A UPA de Petrópolis eram duas, agora só uma. A gente está atendendo o horário de Petrópolis aqui. Então, vocês acham que o Estado não está mandando dinheiro para cá porque não quer? Todo mundo sabe da minha relação com o governo do Estado. O governo do Estado não está mandando para cá porque não tem dinheiro. O governo federal não está mandando recursos para cá porque não tem dinheiro. E não dá para vocês acharem que aqui é isso, é a Paraisópolis. Então, Três Rios é um outro planeta. Três Rios é diferente de tudo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Cabo Frio, de Macaé. Vocês ainda têm que agradecer a Deus, gente. Entra na internet aí, todo mundo hoje está no século XXI. As prefeituras não estão pagando nem o salário dos funcionários. As prefeituras não vão pagar 13º. As prefeituras não vão dar reajuste nenhum. Eu estou dando 4,5%. Estou garantindo um plano de gastos e salários, estou pagando retroativo a vocês, porque a lei determina. E o mais importante, meus amigos, eu estou garantindo a vocês o adicional que a maioria das pessoas tem e outros que ainda não têm poderiam ter dos benefícios de horas extras e de FG. Essa, a única verdade. Fiquem atentos, minha gente, na vida. Tem aquelas pessoas que praticam quanto pior, melhor. Né? O urubu se alimenta da carniça. O urubu se alimenta das coisas ruins. E na vida todo mundo aqui não é criança, sabe muito bem disso. Tem sempre uma minoria que quer ver a desgraça dos outros achando que vai se dar bem. E esse momento é o momento mais delicioso para esses urubus. Falta um ano para a eleição, o cara está querendo usar cada um de vocês para fazer política. Só que ele não está tendo a coragem de falar para vocês que isso vai dar errado, isso vai acabar com a vida de vocês para sempre. E esse é o meu papel, falar a verdade para vocês. Então, o meu pedido aqui é um pedido de quem traz os dois lados. Bacana, 8%, bacana, quanto que representa 8%? X, mas se passar dessa maneira, a lei me obriga a tomar as medidas que eu acabei de falar para você. E na boa, para encerrar, vocês acham que um cara que fez tudo isso, que nos 7 anos deu a correção, que deu o plano de cargos e salário do SAER, que deu de educação, seria um cara que agora ia fazer? Eu ouvi do professor uma coisa que resume bem. O professor falou para mim assim, prefeito, eu sempre acreditei no senhor. Sabe por quê? Porque não entrava na minha cabeça o senhor matar o pai, o filho que você fez. Você foi o pai do plano de cargos e salário da gente. Você vai matar o filho que você fez? E é exatamente o que eu falo para vocês hoje. Eu fui o cara que construí esses avanços todos. Talvez quem entrou na prefeitura agora tem 4 meses, não roeu esse osso como muitos aqui roeram durante 30 anos. Tem gente que já chegou aqui comendo talvez uma alcatra e um contrafilé. Lógico que ainda não está bom, podemos melhorar e vamos melhorar. Sabe quando? Em abril, com um plano que eu vou fazer para vocês. Depois do plano, galera, acabou. Todos os prefeitos que vierem só vão ter que fazer uma coisa: dar a correção salarial quando ele puder. Então, em abril, a vida de vocês está resolvida. Não tem que pedir mais nada, apenas o que a lei determina. Agora vocês acham que esse cara aqui, que comprou essa briga, que gasta 55 milhões para pagar por ano o plano de cargos e salário do professor, que gasta 11 milhões lá no SAER por ano para pagar, é o cara que vai fazer de todos vocês? Vocês acham que eu não quero sair dessa prefeitura daqui a um ano e meio, podendo contar com vocês em tudo quanto é lugar dessa cidade, e vocês quando me olharem dizer o seguinte: meu irmão, esse cara aqui realmente foi o cara que mudou a minha vida como funcionário público? Vocês acham que eu não quero? Vocês acham que eu sou maluco? Vocês são malucos? Quero perder isso? Vocês acham que eu vou chutar
5 horas da tarde na Independência, 5 horas da tarde na Independência, talvez não, seja o dia mais importante da história em 75 anos de prefeitura de vocês. Porque se vocês não estiverem lá, quem vai estar lá é quem quer que essa coisa explodir. E essas pessoas vão votar pela não aprovação. E aí na segunda-feira o prefeito está fazendo um documento acabando com todos os benefícios. E na hora que forem bater na minha porta para me cobrar o plano de cargos e salários, eu vou dizer: vocês tiveram a oportunidade de garantir ele naquela assembleia do dia tal. É isso. Então, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte: todo mundo aqui, todos vocês são pessoas de bem, esclarecidas, e sabem do que é importante para vocês. Quem enxerga que essa é a visão verdadeira, os riscos que vocês correm, se eu tivesse colocado para vocês, eu estava amanhã de chuteira e meião 5 horas da tarde para disputar essa semana. Porque se vocês não forem para lá, os que querem ver o circo pegar fogo, eles vão estar lá. E aí eles vão decidir o futuro de vocês. É esse que é o meu papel. Eu preciso fazer esse alerta para vocês. O alerta da verdade. É isso. Então, quem entende que sempre sonhou nesse momento e que está garantido do plano de cargos e salários, botei na minha proposta para esse sindicato, gente, assumi o compromisso, não foi falando, não botei no papel. Quem quer que esse plano aconteça, quem tem FG, quem tem horário integral, quem tem função gratificada, quem tem diária, quem não tem, mas sonha em ter e pode ter, na boa. Mas mais importante, quem quer o plano de cargo e salário, tem que estar lá amanhã, 5 horas da tarde. Porque se vocês não tiverem, outros vão estar, e esses outros vão decidir para vocês o futuro de vocês. É isso que eu vou fazer. Falar a verdade para vocês. E fala a verdade com moral. Porque tem aqui, eu fico olhando algumas pessoas aí, alguns rostos, e tem gente que trabalha nessa abertura há 25, 30 anos. E essas pessoas sabem muito bem do que eu estou falando. Prefeito que nunca atrasou um dia o salário do funcionário. Prefeito que no seu primeiro mês, janeiro de 2009, vamos fazer uma conta aqui rápida. Quem já era funcionário da prefeitura antes da gente assumir a prefeitura? Levanta a mão aí, por favor. Hoje é minoria, né? Vamos lá. Então, que bom, ótimo. Eu vou falar para quem chegou depois. Pergunte a esses colegas de vocês que levantaram a mão, que já estavam na prefeitura, quando era o dia do pagamento. Pergunta aí, quanto que era o dia do pagamento? Sabe qual era o dia? Não sei. Ou então no segundo sábado do mês trabalhado. Sabe o que é isso, gente? Eu vou dizer para vocês. O funcionário trabalhava 30 dias e recebia no segundo sábado do mês subsequente, que normalmente dava dia 11, 12, 13 ou 14. Já em janeiro de 2009, meu primeiro mês, dia 30 do mês trabalhado. Quer mais demonstração já de cara o quanto que eu respeito vocês? Você acha que o prefeito faz 4 concursos públicos se não entende que o funcionário público é fundamental? Quem está fazendo essas mudanças todas nessa cidade, gente, são vocês. São vocês. E é por isso que eu já fiz 4 concursos públicos. Eu preciso que vocês, ao saírem daqui, façam essa reflexão. E quem entender que o que estão pedindo da prefeitura é incoerente, é fora da realidade dos momentos que a prefeitura está vivendo,
agradecer o papel de vocês. Obrigado em lutar pelo direito de vocês. E o que vai estar em jogo amanhã é a garantia do direito adquirido que vocês tiveram ou a perda de todos esses benefícios. Porque na boa, vai quebrar a prefeitura. E aí eu não posso mais garantir pagamento em dia, eu não consigo mais garantir 13º, vou virar essa prefeitura de cabeça para baixo, gente. E o mais importante, adeus plano de cargos e salário. Que é bom vocês entenderem, meus amigos. O prefeito não é obrigado a fazer o plano de cargos e salários. Eu estou fazendo porque eu quero. Agora, se inviabiliza financeiramente a prefeitura, mesmo que eu queira fazer, ninguém me obrigou a fazer o da educação, não. Ninguém me obrigou a fazer o do SAEP, não, gente. Eu que quis fazer. E é isso que eu acho que vocês têm que pensar. Então, eu queria muito agradecer o carinho de vocês, o respeito, a consideração. Eu tenho certeza que nesses 6 anos e meio, eu não sou perfeito, minha gente. Eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, mas eu acho que nesses 6 anos e meio de convívio que a gente teve, eu construí uma coisa muito importante na relação com as pessoas. Eu construí credibilidade. Eu construí aquela coisa que na política às vezes é tão difícil, que o que se promete se cumpre. E eu não queria perder isso com vocês. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês nesses 6 anos e meio, a importante função que cada um está tendo nessas conquistas, e eu vou continuar precisando de vocês. Mas eu quero continuar tendo vocês felizes. E a melhor maneira de eu dizer para o funcionário que a gente reconhece o trabalho dele é quando o salário dele é melhorado e valorizado. E o que vai transformar o salário de vocês é o tão sonhado plano de cargos e salário. Quero agradecer aqui a presença do presidente João, que também é funcionário, o Pratinha, que é vereador e também é funcionário, né? Dizer que essas pessoas, como funcionários, como legisladores, estão acompanhando de perto, entendem a decisão da prefeitura como amparada por lei legal, e é muito importante eu poder dividir isso aqui com vocês. O Rogério Camarim também está chegando agora. Queria te dizer o seguinte: eu tenho que sair, eu ainda vou para Brasília, gente, pedir dinheiro da UPA, não está atrasado. Eu tenho uma reunião amanhã lá, 9 horas da manhã em Brasília. Vou sair daqui com uma UPA agora para pegar o voo no Galeão de 9h40 da noite, para chegar em Brasília meia-noite, para defender os interesses dessa cidade. Mas eu queria muito, 5 minutos, 5. É uma apresentação que eles vão mostrar do gráfico. Tudo isso que eu contei para vocês vai mostrar a lei, tudo que eu falei aqui, e vocês vão ver como é que a arrecadação da prefeitura, como é que a arrecadação da prefeitura caiu. É isso. E para terminar, eu não queria que o limite chegasse aos 55%. E por que esses 6 anos e meio nunca tinha chegado? Porque a receita da prefeitura não parava de aumentar. Vocês acham que eu fiz 4 concursos públicos? Por quê? Porque a receita não parava de aumentar, eu tinha dinheiro para pagar vocês. Só que a receita da prefeitura está caindo, em média, 40 milhões por ano. E eu ainda estou conseguindo dar para vocês 4,5%. Eu liguei semana passada para cá, eu estava num encontro com prefeitos do Paraná. Tinham 33 prefeitos nesse encontro. Nenhum dos 33 estava conseguindo dar 1% de reajuste. Petrópolis vai dar 3%, eu estou dando 4,5%. Eu estou pagando retroativo, eu estou pagando 13º quase junto, um retroativo uma semana depois. E o mais importante, gente, eu estou entregando na mão daquele cara lá, do presidente da Câmara, que é funcionário público, em fevereiro, o plano de cargos e salário de vocês, que vai mudar a vida de vocês. Eu acho que mais transparência, mais verdade, eu me desculpo, impossível.
Eu tenho um compromisso com essa cidade, como vocês. Eu tenho um compromisso com vocês. Talvez outras pessoas que estão defendendo outra realidade não tenham. Eu tenho. Estou aqui, olhando, assumindo a minha palavra. Isso demonstra que eu não estou aqui de brincadeira e que eu respeito vocês. Então, o Anderson, que é funcionário da prefeitura desde 2003, 12 anos como funcionário, e que hoje, pelos méritos dele, pela competência dele, é meu secretário, junto com o Robinho, né? Vai estar aqui apresentando para vocês duas coisas, que na prática é o que eu falei, a questão dos números da prefeitura, o porquê que vai chegando aos 55%, e quando chega a 55%, o que eu sou obrigado a fazer. Eu não quero acabar com a vida de vocês. Eu não quero, eu conheço funcionários aqui da prefeitura, não vou entrar no mérito, e não são, não, e quase todos estão aqui. Tem funcionário aqui que tem um salário base de R$900 e tira R$3.000 no final do mês, com função gratificada, com hora extra. O que eu quero lembrar para essas pessoas que esse universo de funcionários, em razão da lei, no mês que vem, vai ganhar apenas o salário e mais nenhuma bonificação porque a lei exige. E mesmo assim, não conseguimos dar parte disso. Eu queria só queria mostrar aqui para vocês o seguinte. Olha só, isso aqui é a prova. E olha, vou dizer outra coisa mais, tá? Tudo que vocês vão ver aqui de número está no Tribunal de Contas. Isso aqui não é número que nós montamos, não. O Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a prefeitura, que aprova ou reprova as nossas contas, tudo isso aqui está lá no Tribunal de Contas, ou seja, é 100% verdadeiro. Mas o que eu quero só antes de ir embora dizer o seguinte: desde quando eu assumi a prefeitura, em janeiro de 2009 até hoje, a inflação 35,33%. Está aqui, ó, o INPC de 2009 a 2014, 35,33%. E isso aqui, minha gente, foi o que eu dei para os funcionários públicos municipais nos meus 6 anos, 35,33%. Ninguém perdeu um centavo nos 6 anos e meio da legislação. Eu acho que isso aqui deixa muito claro o respeito e o compromisso que eu tenho para com vocês. Muito obrigado, eu queria ficar até o final, mas senão eu não consigo pegar o bolo. Vou deixar o Anderson aqui com o Robinho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Gente, boa noite. Prometo ser breve aqui. A gente vai fazer uma explanação um pouco mais técnica para demonstrar o que o prefeito já explicou aqui para vocês. Fui cobrado aqui fora e eu acho que é uma cobrança coerente. Tudo isso aqui é muito legal. Vocês vão ter acesso aos números, ouvir o prefeito falar a verdade, ouvir o colega de vocês, funcionários, também está doido para ganhar o plano de cargo de salário dele. Lógico, tudo isso é ótimo, mas o mais importante, gente, vocês têm que estar lá amanhã. Porque não adianta sair daqui convencido e entender e sabendo disso que vocês têm, e vocês não estarem lá no Independência amanhã, a partir das 5 horas, vai ser o pior. Sabe por que é o pior? Outras pessoas vão definir o futuro de vocês. Vocês vão ter a oportunidade de definir vocês o que vocês querem para vocês. Se vocês não forem lá amanhã, quem vai decidir o futuro de vocês são outras pessoas. Eu acho que isso não encaixa, né? As pessoas decidindo pela gente fica meio ruim, porque nem todo mundo quer o que a gente quer. Então, acho importante a presença de vocês amanhã lá no Independência. Desculpa. Então, gente, rapidinho. Esse aqui é a evolução do reajuste que foi concedido de 2009 até 2014. É importante demonstrar isso para vocês. Por quê? Porque em 2009 foi concedido um reajuste de 5%.
E ali ainda foi mais um abono de R$70 para a merendeira e o auxílio alimentação de R$50 para todos os servidores. Isso lá no primeiro ano de governo do Vinícius. Em 2010, já o reajuste foi 4%, acompanhando a inflação da época, o INPC da época. Então, o que a gente está propondo hoje para os servidores, mesmo com toda essa dificuldade, ainda é maior do que foi concedido lá em 2010. Muito bem. Em 2011, 5% e a implementação do plano de cargos e salários da educação. É importante frisar também que o magistério também ficou vários anos na expectativa da implementação do seu plano de cargos e salários, que efetivamente aconteceu em 2011 e que vem sendo cumprido até hoje. E aí nós vimos 2012, 5% de reajuste, 2013, 7,22%, com a contratação ainda em 2003 do IBAN. É importante ressaltar isso. Nós não fizemos uma comissão de secretários para fazer um plano de cargos e salários. Foi contratado no Instituto Brasileiro de Administração Pública, totalmente isento, lá em 2003. Ah, mas Anderson, desde 2003 ainda não está pronto o plano? Vamos lá. Por quê? Plano da educação. Plano para professores, mesma categoria. Agora, aqui nós temos várias categorias da saúde e os demais setores da administração. É um plano muito mais complexo do que a educação. A própria SAEB tem 200 e poucos funcionários. Então, isso é importante, porque até agora, desde meados de 2013 até hoje, porque é tratada categoria por categoria. É verificada a ficha de cada categoria existente nos demais setores da administração. Mas está em fase de finalização e já vai ser encaminhada à Câmara em fevereiro do ano que vem. Em 2014, foi 9,11%, sendo 5,62% de reajuste e 3,49% de composição de perdas. E também a implementação do plano de cargos e salários do SAEB. Ou seja, gente, 35,33% acompanhando o INPC de 2009 a 2014. Ele vai suavizando nos últimos 15 anos anteriores a 2009, foram feitos apenas 2 reajustes. E de 2009 para cá, houve reajuste todos os anos. É claro que não é o ideal esse ano, não é o ideal, mas por quê? Existe uma comissão de funcionários públicos efetivos inclusive a participação. O sindicato da CIDEI faz parte dessa comissão. Por funcionário público efetivo. O governo tomou esse cuidado. Então, tem pessoas da promoção social, tem pessoas da saúde, tem pessoas do pagamento, do departamento pessoal, tem o jurídico, ou seja, e o próprio sindicato. Então, o plano de cargos de vocês está sendo acompanhado pelo funcionário público efetivo. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. Economicamente, de 2009 até hoje, as nossas receitas, você está um pouco falando comigo, mas as nossas receitas cresceram em média 25 a 30% no ano de um ano. E isso suportava toda essa despesa, esses concursos, porque a receita crescia acima do gasto do pessoal. Entretanto, gente, nas últimas 2 colunas lá à direita, que representam 2014 e os primeiros 4 meses de 2015, a receita estagnou, diminuiu. Fruto de toda essa situação econômica que o país está vivendo. Então, se nós seguirmos aquela linha vermelha, a projeção da receita para 2015, se o país estivesse no momento econômico favorável, seria acima de 250 milhões, gente.
mas está em 2008, está em 212. Este é o problema que a prefeitura e todos os municípios do país hoje vivem, queda brusca de receita. E quando você tem uma queda brusca de receita, veja para mim, ela não vem acompanhada da queda da despesa com o pessoal. O pessoal continua crescendo, natural, normal. E isso faz com que a gente chegue, veja para mim, a esses limites aqui. Ou seja, o limite prudencial de alerta que a lei diz é 51,3. Reparem na lei de 2008 para cá: 46, 51, 49, 43. De 43 para 51, olha quanto falta: 41, 47. E em 2014, em virtude da receita caiu e a despesa continuar, a gente contratou só o limite prudencial, que é de 51,3, fomos para 51,89. E infelizmente, ainda nos 4 primeiros meses desse ano, com as receitas em queda, nós já estamos acima dos 54, ou seja, 54,58. Gente, a gente tem que tomar algumas medidas. Mas antes de secretário Robson falar, eu queria frisar uma questão para vocês. As medidas que nós já tomamos de diminuição da despesa, corte de pessoal, diminuição de salários, é para chegar em dezembro deste ano abaixo dos 53, dos 51, perdão. Por quê? Porque aí a lei volta a nos autorizar a criar leis que possam implementar o plano de carga de salários. Por isso da importância e da preocupação que nós temos em aplicar o percentual agora acima dos 4,5 propostos, porque pelas nossas contas e cálculos que são bem coerentes, se for acima de 4,5, a gente não chega lá no ano que vem com esse índice abaixo de 51, colocando em risco o plano de carga de salários, que é de interesse de todos nós. Essa é a maior preocupação. Todas as contas e medidas tomadas até o momento é para que a gente possa, com segurança, chegar ao final de 2015 dentro dos limites legais. E aí sim, ano que vem, implementar o plano de carga de salários. A preocupação do prefeito e a nossa é justamente aportar algo a mais agora, sem ter condições financeiras de fazer isso e correr o risco de chegar lá às vésperas de implementação do plano e não ter isso para poder aplicar. Então é muito importante essa conscientização nesse momento. Por isso que a gente pede que a gente defenda não o momento, mas o que a gente vai conseguir lá em fevereiro do ano que vem. Sobre a receita do indivíduo, se vocês observarem, em 2010 estavam 40 reais de receita. Em 2011 ela caiu para 43%, o que demonstra uma evolução da receita do indivíduo. Por isso, são menos de receita, você diminui. Só que em 2011 ainda tem um diferencial. A partir de julho foi implementado o plano de gastos de carreira dos professores. Julho. 2012 para 2012, foi de 43 para 41. Agora, demonstra ainda um maior aumento do objetivo aumento da receita do indivíduo, porque em 2012 foi o plano de cargo de salário do professor cheio e mais um viajante obrigado da coleção do peso nacional. Então, na verdade, não houve planta errada, houve de verdade o momento que a nação está vivendo uma queda de receita. Quando o cara receita se mantém os salários, obviamente sobe o risco. Aqui são as medidas que a lei impõe à administração pública e quando ultrapassa esses limites, a gente tem que tomar algumas medidas. Ou seja, quando ultrapassa o limite potencial de 51,3 em cima,
a gente, entre outras medidas, é vedada a concessão de contagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, ressalvada a revisão, que é a 4,5% proposta. Então, a lei permite que você pede algumas coisas, se você está acima do limite, exceção feita à revisão salarial. Por isso que é importante frisar, mas a gente quer a conta, a gente quer o complemento disso, infelizmente tem essa limitação. Além disso, criação de carga, emprego, função, alteração da estrutura de carreira. Nossa preocupação é o item 3 ali também, que deve ser levado em consideração. Alteração da estrutura de carreira. Quando fala em concessão de vantagem, o programa segundo tempo. Porque o programa segundo tempo é uma transferência federal que tem um projeto de esporte que vai estar dando período. Existe o dinheiro da conta, só que não vai poder existir um programa porque ele está liberado a concessão de qualquer vantagem ou criação de carro. Ou seja, o dinheiro está lá e o Ministério do Esporte não pode fazer o projeto, porque a lei viada. Mesmo no caso específico dele, ele tem até a prova, mas nem assim o município pode tomar atitude de implementar o projeto. Para a gente terminar, se ultrapassar os 54, que é o nosso caso hoje, 54%, as medidas são mais sérias, né? Temos que tomar providências no sentido de extinção de cargos e funções, redução de valores da retribuição. É facultado, inclusive, redução temporária de jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos à nova carga horária, e ele remete lá à Constituição Federal. Então, eu estou falando da lei de responsabilidade fiscal, que, quando ultrapassa o limite de 54, ela remete lá à Constituição Federal, artigo 69, que é mais sério ainda, que diz que, parágrafo 3º, para cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida do Capitão União, Estado, Distrito Federal e os municípios adotarão na imposição as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Nós já reduzimos 26%. E exoneração dos servidores não estáveis, aquela questão do estágio probatório, até o parágrafo 4 que fala em exoneração de servidor estável, perder o cargo, etc. Mas, só para a gente finalizar, para não ser enfadonho, a importância dessa nossa discussão temos um plano de cargos e salários para ser remetido à Câmara em fevereiro do ano que vem. Todas as medidas que nós tomamos, incluindo os 4,5%, vão refletir na diminuição desse índice lá em dezembro, para que a gente possa estar remetendo essa lei para o Legislativo. A nossa extrema preocupação é acima dos 4,5% para 3.800 servidores, representa o não baixar desse índice lá em dezembro. E aí nós vamos ficar vedados de remeter esse projeto de lei. Então, é isso que eu queria, essa mensagem que eu queria passar para vocês, porque vocês estão vendo aqui o lado da administração, o que a gente está vivendo e trabalhando para poder estar dentro dos limites e encaminhar as leis que tanto nós queremos. Então, procede e muito o que o prefeito está falando. A gente está trocando 30, 40, 50 reais, dependendo do salário base de cada um, por um plano de carreiras ou não possibilidade de implementar em fevereiro, caso esse índice seja maior. Peço aos senhores e às senhoras que reflitam isso e estejam lá amanhã, não pensando no hoje de 2015, mas pensando em fevereiro de 2016. Agradeço, queria só deixar, o Robson tem uma informação importante para quem
estar lá amanhã. Conforme a última Assembleia do Sindicato, eles pediram que os funcionários levem o seu contra-cheque. Então, por favor, porque só vai ter direito ao voto lá quem tiver contra-cheque para assinar o livro de presença. Então, pedimos às senhoras e aos senhores, por favor, não esqueçam de levar o contra-cheque. E, de verdade, nós, quando eu digo nós, vocês, funcionários públicos, precisam da presença do sindicato amanhã, na Assembleia, para definir, como o Anderson colocou muito bem aqui, não é o dia de hoje, mas sim o futuro de vocês. O prefeito não falou que vai fazer o plano de cargo salário, ele vai fazer, desde que sejam respeitadas as questões constitucionais, de fato. Então, a mensagem que nós tínhamos que passar, o Anderson já tudo foi exposto aqui, foi o que o prefeito já havia adiantado, porém agora com os slides, com os primeiros das leis, com os artigos, enfim. Nos mais, muito obrigado aí pela presença de todos. Um grande abraço. Tira a camiseta e rodar em cima, então. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso? Enquanto a zona continua no Congresso. Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra, eu não dou